Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a este curso virtual, onde eu vou falar para vocês como que é determinada a orientação de pistas de pouso e decolagem em aeroportos. Este curso virtual ele faz parte do estágio docência no programa de doutorado em Engenharia Civil, o PEC, da COP, onde sou orientado pelo professor Dr. Francisco Thiago Sacramento Aragão. Como vai funcionar esse curso virtual? Inicialmente, esse curso virtual ele terá 4 módulos com durações de cada módulo em torno de 15 minutos, onde os temas do módulo, nós temos o primeiro módulo, vou falar um pouquinho sobre a influência dos ventos nos aeroportos. Segundo módulo, vou tratar sobre como que nós iremos montar o anemograma da região, ou seja, o mapa dos ventos da região onde nosso aeroporto estará situado. No terceiro módulo, pegando as informações do anemograma, nós vamos definir a orientação da pista de pouso e decolagem do aeroporto que estamos projetando. E por último, no quarto módulo, nós vamos identificar a nomenclatura da pista de pouso e decolagem. A partir do momento que nós temos uma determinada orientação, nós temos que obedecer certas regras de nomenclatura, onde é possível identificar a orientação da pista apenas com os sinais visuais que estarão pintadas na pista de pouso e decolagem do referido aeroporto. Então, vamos iniciar agora o primeiro módulo. Para entender um pouco como que os ventos influenciam na determinação da orientação da pista de pouso e decolagem do nosso aeroporto, nós temos que levar em conta, nós temos que analisar alguns cenários iniciais. Inicialmente, eu vou apresentar um cenário 1, situação 1, onde é uma situação genérica. Essa situação se trata de uma decolagem onde não está presente nenhum vento, ou seja, a velocidade do vento no aeroporto, nesse local, é 0 km por hora, é bem difícil, mas é uma situação genérica para a gente começar a entender como que os ventos vão influenciar nessa determinação da orientação. Um ponto importante a ser observado inicialmente é que nós temos que entender a diferença entre velocidade da aeronave em relação ao solo, onde eu vou chamar aqui de VS, tá certo? Deixa eu pegar aqui o apontador laser. Então, nós temos duas velocidades que é importante diferenciar. Nós temos a velocidade da aeronave em relação ao solo VS e em relação ao ar, que eu vou chamar de VAR, certo? Então, o primeiro ponto, a primeira situação onde nós temos a decolagem desse evento, nós temos aqui o esboço, né, da situação e temos alguns pontos onde temos informações que são importantes a gente referenciar. O ponto 1 aqui à nossa esquerda, ele é o chamado ponto de repouso, ou seja, a aeronave, após recolher os passageiros ou a carga no aeroporto, ela vai, através das pistas de taxiamento, vai se posicionar no início da nossa pista de pouso e decolagem. Então, nesse ponto 1, a aeronave acabou de adentrar a nossa pista de pouso e está na fase de início da aceleração dos motores para prosseguir com a decolagem. Então, nesse ponto, ela está parada, certo? No nosso ponto 3 aqui mais adiante, nós temos que ela percorre uma certa distância, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas o que é importante nesse ponto 3 é que essa distância percorrida no momento do início da aceleração aqui do nosso ponto 1 é no ponto 3 onde a aeronave adquire a velocidade necessária para que seja possível a sua saída do solo. Essa velocidade necessária para a saída do solo da aeronave, nós vamos chamar de VLOF, do inglês lift off, certo? Então, a gente tem que, após percorrer a DLOF, ou seja, distância necessária para a saída do solo, a nossa aeronave vai conseguir atingir a nossa VLOF, que é a nossa velocidade para que a aeronave consiga sair do solo e iniciar seu voo. Tá? Então, como eu falei, DLOF aqui é a nossa distância percorrida para a obtenção da velocidade de saída do solo, nossa VLOF. O nosso ponto 4 é um ponto de referência, onde a aeronave, após iniciar a subida, ela atinge essa altura de 10,7 metros, onde ela é posta como referência de início que a decolagem, a aeronave já saiu do solo, já percorreu os obstáculos que estavam presentes ali na nossa pista de pouso e pode continuar a sua viagem. Então, é um ponto de referencial, essa altura de 10,7 metros. Tudo bem? Essa é a nossa situação 1, uma decolagem sem vento. A nossa situação 2 também é uma situação de decolagem sem vento, mas aqui eu vou destacar um ponto em específico dessa decolagem. Perceberam que na situação 1, eu pulei do ponto 1 para o ponto 3, certo?
Na nossa situação 2, eu vou adicionar o ponto 2, que é um ponto intermediário. O que significa esse ponto? Ponto 1 é a mesma coisa, ponto de repouso, tá? O nosso ponto 2, vamos dizer que é o momento que a aeronave atinge 30 km por hora. Por que 30 km por hora? É uma velocidade de referência apenas que eu estou utilizando para exemplificar a situação 3, que vai ser uma decolagem com vento, tá? O que acontece nesse nosso ponto 2? Nós temos que a velocidade da aeronave em relação ao solo é 30 km por hora e a velocidade da aeronave em relação ao ar também é 30 km por hora. Por que essas duas velocidades são iguais? Lembrando que nós estamos analisando uma situação onde a nossa decolagem está ocorrendo sem vento. Ou seja, a velocidade que a aeronave percorre no solo vai ser a mesma que a velocidade da aeronave em relação ao ar, porque não tem a influência de nenhum vento externo, seja a favor ou seja ao contrário. Então, as duas velocidades elas são iguais nesse ponto, tá? Nosso ponto 3 aqui permanece a mesma coisa, onde a aeronave consegue atingir a velocidade necessária para a saída do solo. DELOF é a distância necessária para que a aeronave atinja essa velocidade de saída do solo. E o nosso ponto 4, novamente, nosso ponto referencial aqui, altura de 10,7 metros. Importante a gente identificar nessa primeira imagem o seguinte: percebam que a nossa D30, ou seja, distância necessária para a aeronave atingir a velocidade de 30 km por hora. Percebam que essa distância ela está incluída dentro da nossa DELOF, tá? Na nossa situação 3 a seguir, a gente vai ver o que diferencia uma decolagem sem vento e uma decolagem com vento, ok? Partindo para a nossa situação 3, nós temos a seguinte situação. Nós temos a decolagem com vento, certo? Qual é a ação desse vento? Esse vento ele é contrário à nossa operação de decolagem com intensidade de 30 km por hora. Então, nesse cenário 3, a gente tem a seguinte situação, tá? Onde a gente vai identificar alguns pontos interessantes. Nosso ponto 1 é o mesmo ponto, então a aeronave saiu da pista de taxiamento e está no início da nossa pista de pouso e decolagem. E ela vai iniciar a sua aceleração. O nosso ponto 2 é o ponto que a aeronave pode iniciar a corrida de decolagem. Olha o que acontece aqui nessa situação 3. Lembrando que nós temos agora, certo, uma velocidade contrária de um vento, aliás, contrário, de intensidade de 30 km por hora. Então, a aeronave ela está no ponto 1 aqui inicialmente, começa a acelerar os motores e ela vai atingir em uma certa distância aqui 30 km por hora, certo? Só que o que acontece? Como nós temos um vento contrário de 30 km por hora, a aeronave em relação velocidade da linha em relação ao solo é de 0 km por hora, porque nós temos justamente um vento com intensidade contrária, com direção contrária e mesma intensidade, o que acaba por anular essa velocidade inicial que a aeronave consegue atingir, essa velocidade de 30 km por hora, certo? Então, vocês percebem que na situação 2 nós tínhamos um D30 que estava incluído na nossa DELOF, só que como nós temos esse vento com intensidade de 30 km por hora na direção contrária à decolagem, a gente precisa agora percorrer uma distância maior para que seja possível iniciar e atingir a velocidade de subida da nossa aeronave. Então, a gente tem que o comprimento de pista necessário para a decolagem, ou seja, o início aqui da nossa corrida de decolagem até a aeronave atingir os seus 10,7 metros aqui, inicia-se apenas após a aeronave atingir a velocidade de 30 km por hora, onde essa velocidade, essa distância, né, ela é acrescida devido a essa intensidade de vento que está sobre a nossa aeronave, certo? Então, ponto 3 e ponto 4. Então, a gente já está começando a entender um pouquinho como que os ventos vão influenciar nessa determinação da nossa pista de pouso e decolagem. Nessa situação 3, nós temos um vento contrário. O que isso ocasionou? Um comprimento de pista maior para que a nossa aeronave consiga decolar. E, obviamente, isso vai ter impactos significativos na operacionalidade do nosso aeroporto, certo? Algumas conclusões que nós podemos trazer em relação a isso. Primeiro, que o vento ele exerce forte influência na operação das aeronaves, seja um vento com direção a favor da decolagem ou contrária, tá? Como que o vento exerce na decolagem, por exemplo? Ventos contrários diminuem o comprimento de pista necessário para a decolagem, enquanto que ventos a favor, contrários diminuem o comprimento de pista necessário para o pouso, tudo bem? Então, as pistas de pouso e decolagem devem ser orientadas levando em conta o regime de ventos predominante
no local de implantação do aeroporto, certo? Algumas referências interessantes, tá? Se nós tivermos, por exemplo, um vento contrário, ou seja, um vento de proa da ordem de mais ou menos 10% da velocidade necessária para que a aeronave consiga sair do solo, isso vai reduzir a distância de decolagem em aproximadamente 19%. Olha só o que um vento de apenas 10% da velocidade necessária de decolagem vai ocasionar na distância de decolagem necessária para a aeronave. Então, realmente 20% é bastante coisa para a operacionalidade de um aeroporto. Já ventos a favor ocasionam ali, da ordem de 10%, né, da velocidade de decolagem, aumentam a distância em aproximadamente 21%. Então, é bem interessante a gente ver esse impacto dos ventos diretamente nas nossas pistas de pouso e decolagem, certo? Então, por essa razão, agora que a gente já entendeu como que os ventos influenciam, nos aeroportos, o sentido de decolagem e pouso às vezes mudam, no sentido de ajustar a direção contrária ao vento. Então, a gente tem diversos aeroportos espalhados pelo país, onde só temos apenas uma pista de pouso e decolagem, só que a depender do período do ano, nós temos a decolagem em uma direção e, dependendo de outro período do ano, a decolagem vai ser em outra direção. Isso acontece justamente porque, durante um ano inteiro, nós temos a ação de ventos com direções diferentes. Então, é preciso que a equipe do aeroporto tenha esses dados locais do vento na hora onde está sendo realizada a decolagem, para que seja possível ajustar, para saber qual é o ponto de decolagem mais favorável naquele exato momento para determinada aeronave. Tá certo? Um componente muito importante que tem essa nomenclatura no estudo de aeroportos são os chamados ventos de través ou ventos cruzados. O que são os ventos de través? Ele é um componente ortogonal à pista e, segundo a definição da ANAC, segundo sua definição meteorológica primeiramente, os ventos de través é um vento que sopra numa direção perpendicular àquela do movimento de um objeto que se move relativo à superfície da Terra. Já o seu termo aeronáutico, que é o que traz mais importância para a gente agora, o vento de través é um vento que sopra cruzado à trajetória de decolagem ou pouso ou ainda à trajetória de voo de um avião. Mas, obviamente, esse fenômeno do vento de través é bem mais acentuado em operações de pouso ou decolagem, certo? Nós temos um vídeo aqui que eu vou passar rapidamente alguns minutos para a gente ver justamente a influência desses ventos de través nas operações de pouso e decolagem. Vou avançar aqui só para a gente... Continuando então, a gente viu alguns vídeos aí, né? Então é importante a gente lembrar que todo avião tem limite máximo de vento de través para aterrissar e decolar. Nós temos diversos modelos de aeronaves com pesos diferentes, aviões para passageiros, para cargas, e o principal ponto que a gente tem que lembrar é que quanto mais pesada a aeronave for, maior o limite de vento de través que essa aeronave pode receber. Por quê? Porque se nós temos uma aeronave que ela tem uma massa muito elevada, o vento ele precisa ter uma intensidade maior para poder causar um efeito de instabilidade nessa aeronave. Então, diferentes aeronaves têm limites de ventos de través que podem incidir sobre essa aeronave também diferentes. Então, é por essa razão que aeroportos podem receber apenas determinados tipos de aeronaves.
Se nós estamos situados, por exemplo, no aeroporto, onde tem uma grande incidência de ventos de través de alta intensidade, não é toda aeronave que pode pousar em determinada época do ano, por exemplo. Então, a operacionalidade é muito importante e os ventos de través exercem uma forte influência nessa questão da operação dos aeroportos. A operacionalidade do aeroporto depende da orientação da pista e do tipo de avião, como eu falei, e aviões maiores podem receber ventos de través mais intensos. Apesar de que nós queremos que nunca ocorra ventos de través, é muito difícil a gente conseguir se situar numa região onde durante todo o ano não haja a incidência de nenhum vento de través. A gente quer, lógico, que esses ventos de través, caso venham a afetar a nossa aeronave, não sejam ventos de través muito intensos, certo? Aqui nós temos algumas recomendações da ISAL. No anexo 14, ela trata sobre as características físicas das pistas de pouso e decolagem. E nós temos no tópico 3.1.2 a escolha de componentes máximos permissíveis de vento de través. Então, esse tópico 3.1.2 ele diz o seguinte, que deveria ser assumido que durante o pouso ou decolagem de aeronaves, em circunstâncias normais, são comprometidos, tá, as operações de pouso e decolagem quando o componente de vento través exceder 20 nós no caso de aeronaves cujo comprimento básico de pista for maior ou igual a 1.500 metros, certo? 13 nós no caso de aeronaves cujo comprimento básico de pista for entre 1.200 e menor e 1.500 e 10 nós no caso de aeronaves cujo comprimento for menor que 1.200 metros. O tópico 3.1.1, que está mencionado aqui nesse tópico anterior, diz o seguinte: o número e a orientação das pistas de pouso e decolagem em um aeródromo deveria ser tal que o fator de utilização do aeródromo não seja menor que 95% para as aeronaves a que está previsto atender. O que é esse fator de utilização? Todas essas informações eu estou tirando do anexo 14, do capítulo 3, características físicas do manual da ISAL, certo? O fator de utilização é o seguinte, é a porcentagem de tempo durante qual a pista de pouso e decolagem ou um sistema de pistas não tem sua utilização limitada devido ao componente de vento de través. O que significa esses tópicos? Diz o seguinte, que em 95% do período de utilização do meu aeródromo, eu tenho que garantir que não vai ser afetado por ventos de través. Então, eu tenho que garantir que em 95% do tempo que vai estar disponível para operações de pouso e decolagem do meu aeródromo, não vão ter ventos de través tão intensos a ponto de atrapalhar a minha operação. Ou seja, eu vou ter que interromper, por exemplo, as operações de pouso e decolagem porque está tendo incidência de ventos de través. Eu só posso permitir no máximo 5% dessa janela de tempo que não pode utilizar o meu aeródromo por causa de ventos de través. E como que a gente faz essa análise? Através do estudo de ventos daquele local, certo? Ah, mas então eu estou num local onde eu só consigo posicionar uma pista de pouso e decolagem onde a incidência de ventos de través está acima de 5%. O que eu tenho que fazer então? Nesse caso, segundo o tópico 3.1.7, diz que você tem que construir uma pista secundária para que no momento onde não for possível utilizar aquela pista que tem incidência de ventos de través acima do permitido, você utiliza ali a sua pista secundária para garantir que caso não possa ocorrer as operações na pista principal, você possa utilizar a pista secundária. Então, logicamente, essa pista secundária vai estar posicionada em uma orientação diferente da sua pista principal. Quando não for possível utilizar a pista principal, você utilize a pista secundária. Com relação aos dados a serem utilizados, quais são os dados de ventos que eu tenho que coletar para o meu projeto? A seleção dos dados a serem utilizados, segundo o tópico 3.1.3, deve ser baseada em estatísticas confiáveis de distribuição do vento e qual período? Não menos que 5 anos e observações no mínimo 8 vezes por dia com intervalos iguais de tempo. Então, realmente, é um período bem grande de coleta de dados que você precisa ter em mãos para poder fazer o seu projeto, para justamente você conseguir que o seu aeródromo consiga operar na sua plenitude, certo? Como exemplo, aqui nós temos uma imagem do Aeroporto Internacional de Salvador, deputado Luiz Eduardo Magalhães, onde nós temos justamente a presença de uma pista principal e muito provavelmente, devido ao fator de utilização que não foi possível atender apenas com a orientação da pista principal, nós temos aqui ao lado uma pista secundária. No momento que estiver incidindo sobre a pista principal ventos de través acima do permitido, a pista secundária vai estar justamente aí para conseguir atender às operações de pouso e decolagem nesse aeroporto.
Chegamos ao fim do módulo 1. Vejo vocês logo em seguida para o módulo 2. Tchau, tchau.